eu sou a Krika e esse é o Na História das Artes. E eu quero trazer para vocês, nessa homenagem à Semana da Consciência Negra em 2018, a exposição do Pantera Negra, que foi no Sesc Pinheiros em 2017. Programa dos 10 pontos, maio de 1967. O que queremos agora? Em que acreditamos? Para aquelas pobres almas que não conhecem a história dos negros, as crenças e os desejos do Partido Pantera Negra para autodefesa podem parecer absurdos. Para o povo negro, os 10 pontos são absolutamente essenciais para a sua sobrevivência. 1. Nós queremos liberdade, queremos poder para determinar o destino de nossa comunidade negra. 2. Queremos desemprego zero para o nosso povo. 3. Queremos o fim da ladroagem dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. 4. Queremos casas decentes para abrigar seres humanos. 5. Queremos educação para o nosso povo, uma educação que exponha a verdadeira natureza da decadência da sociedade americana. Queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e o nosso papel na nossa sociedade atual. 6. Queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. 7. Queremos um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras. 8. Queremos liberdade para todos os negros que estejam em prisão e cadeias federais, estaduais, distritais ou municipais. 9. Queremos que todas as pessoas negras levadas a julgamento sejam julgadas por seus pares ou por pessoas das suas comunidades negras, tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos. 10. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. O Na História de hoje começa com uma história muito impactante para o mundo, principalmente para o mundo negro americano, e que levou para outros mundos, assim como chegou aqui no Brasil. Em 2017, eu fui na exposição dos Black Panthers, os Panteras Negras. Eu guardei esse material para fazer esse vídeo e calhou de ser nessa melhor hora. Estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, politicamente falando, e faz todo sentido eu mostrar agora, nesse momento de conscientização, de consciência negra, essa representatividade que foi o Pantera Negra. E como a história dos Panteras Negras é muito grande, muito extensa, de quem que eu vou contar a história hoje é de uma das figuras mais importantes que já esteve no Partido dos Panteras Negras, que é o Emory Douglas. Como que a comunicação visual ela tem um poder enorme de transformação. A arte não é só feita para embelezar ou agradar os olhos. A arte ela existe também para criticar e colocar o dedo na ferida. Quem é Emory Douglas? Essa figura tão importante que foi para o Panteras Negras. Ele se considera artista ativista. Muitas das obras dele nunca foram por uma galeria, muito pelo contrário. Ele fez as artes pensando no movimento negro da época, o Pantera Negra. A população negra nos Estados Unidos sofria muita repressão. Ele entrou no Partido dos Panteras Negras em 1967, quando ele assume o Ministério da Cultura. Ele é responsável por toda a criação iconográfica, visual do partido. Impactou visualmente com os seus manifestos artísticos, pedindo mudanças sociais e culturais. Ele criou o slogan "Todo o poder para o povo", que era sempre estampado em botos, sacolas. Todas as pessoas tinham acesso a esse tipo de informação. Ele estabeleceu um código de representatividade visual, onde toda a população negra, por menor conhecimento que ela tivesse como ter a leitura através das imagens. Ele retratava nos trabalhos
de comunicação dos jornais, dos cartazes, a realidade daquele povo. Ele é considerado um dos maiores artistas visuais da sua época, com discurso visual revolucionário. E foi dessa forma, com essa comunicação visual, que os Panteras Negras estabeleciam como eles queriam ser vistos. Ele sempre retratava como que era a luta do partido dos Panteras Negras e nunca colocava as pessoas como vítimas, muito pelo contrário, sempre na busca dos seus espaços e dos seus direitos. E claro, como não podia ser diferente, eles também queriam mostrar como que era o tratamento dos americanos com os negros americanos, quer dizer, com a população branca, né? Eles mostravam também como que eles viam essa sociedade, como eles consideravam essas pessoas como porcos, imperialistas e decadentes. A produção visual da comunicação inteira do Partido dos Panteras Negras era feito em panfleto, em jornais, em cartazes, e também eles faziam cartões de felicitação. O que mais se destaca no trabalho do Emory Douglas é que a sua comunicação visual é direta, de fácil leitura. Assim, todas as pessoas podiam entender o que se passava, quais eram as intenções do Panteras Negras. A intenção deles era de empoderar o povo através da informação. E o poder de comunicação que Emory Douglas criou, isso impactava diretamente no povo branco dos Estados Unidos. Uma coisa muito legal do trabalho do Emory Douglas é o destaque que ele dá para algumas questões na sua comunicação icônica. As imagens são cheias de símbolos de pessoas do mundo real. Ele não retratava as pessoas como um universo lúdico, cheio de imaginações. Ele buscava realmente as pessoas que ali estavam na comunidade negra, passando por todas aquelas dificuldades, e também mostrava de uma forma forte. Um dos destaques que eu quero falar aqui é que ele sempre colocava a mulher como uma das coisas mais importantes que tinha no partido, o poder da mulher negra. Em muitos dos seus cartazes e jornais sempre tinha a figura da mulher no front, com uma arma na mão, defendendo sua família, seus filhos, e também no ativismo e na militância. E dentro do Partido dos Panteras Negras tem uma figura muito importante que Emory Douglas criou, que é a Pantera Negra. Esse símbolo maior de resistência que até hoje a gente aqui no Brasil consegue ver em camisetas e bottoms. Qual que era a intenção? A pantera, ela é astuta, ela só ataca na sua defesa. Então foi com muita inteligência que foi criado o logo dos Panteras Negras. E ao contrário da Pantera Negra, o outro símbolo era o do porco, que significa a crítica à política, a branquitude racista norte-americana. E esse daqui é um informativo sobre a exposição que teve em 2017 lá no Sesc Pinheiros sobre Pantera Negra. E eu tenho guardado isso com muito carinho, com muita sabedoria, que tem muitas informações importantes aqui, e uma delas eu vou ler agora para vocês. Corpo, imagem e espaço político. O corpo é um dos meios mais provocadores de manifestar descontentamento, desobediência civil e posicionamento libertário. Para os Panteras Negras, roupas e acessórios foram bastante importantes, pois indicavam visualmente sua ideologia de dar ao povo poder de decisão. Entre os acessórios merece destaque a boina, componente básico na construção da aparência masculina, apoiada sobre penteados afro relativamente volumosos. Esse cabelo afronta o padrão militar, raspado nas laterais e curto em cima, estilo que definiu a estética nazi-fascista a partir da década de 1930, difundido pelo mundo associado à nação de disciplina, limpeza e autoritarismo. Entre os penteados afro, o Black Power talvez seja o mais empoderado.
entre os cabelos popularizados a partir da década de 1960. Também como um sinal de feminilidade negra. Algumas figuras marcaram seu uso político como Kathleen Cleaver, Erica Hughes e Angela Davis. Gente, então eu contei bastante aqui da história, misturei um pouco da história real dos Panteras Negras e também da história da pessoa que fez essa identidade visual se aflorar e muitas pessoas se empoderar e muitas pessoas correr atrás dos seus direitos, porque viver num país que existe segregação racial é infernal. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, busquem a história. A história, ela está aí pra gente não repetir os mesmos erros. E o que eu quero dizer agora, nesse finalzinho de vídeo, é também um pouco da característica artística que Emory Douglas criou e que eu acho que influenciou muita gente, influencia até hoje muita gente que faz comunicação visual, que trabalha com comunicação visual, pessoas do meio da arte. Então, eu acho que vale a pena destaquei algumas coisas aqui, uma característica no seu trabalho que é a identidade visual de fácil compreensão. Os traços dele são traços fortes que imprimem bem essa coisa também do traço das pessoas negras. A negritude, ela é contada de uma forma muito real. A arte dele é explicitamente política, considerado radical, e ele retratava principalmente as pessoas da comunidade, as mulheres da militância, as mulheres que estavam com as crianças, os velhos, as senhoras. Então ele levava muito em consideração que a população, ela tinha que ser representada do jeito que elas eram. Então isso fez toda a diferença para que essas pessoas, que muitas delas não tinham ainda informações suficientes ou tinham dificuldade de leitura, dificuldade de outras coisas, começaram a entender sobre esse processo, que a segregação, ela não é só o fato de te deixarem numa caixinha fechada onde você não pode andar ou circular. O que esses revolucionários fizeram? Eles ensinaram para a população que elas tinham que se informar, que elas tinham que estar com a Constituição nas mãos e saber quais eram os direitos dessas pessoas. Os negros nos Estados Unidos não podiam votar. Isso era uma das coisas que eles queriam fazer. Nas suas características artísticas também, a fotomontagem, ela é constante no seu trabalho de arte, de artivismo, e a ilustração. Para mim, Emory Douglas é uma das pessoas mais importantes que existe nesse mundo. Ele hoje está vivo, ele dá palestra, e seria uma grande honra encontrar com ele um dia, quem sabe, né? Mas só de saber que ele tá vivo e ele lutou para tudo isso, que pelo menos lá nos Estados Unidos o racismo parasse de segregar, porque o racismo, infelizmente, ele não acaba. Ele tem raízes profundas ainda. Então, gente, vamos ficar com essa reflexão de pensar que estamos em 2018, indo para 2019, vamos compreender que nesse país chamado Brasil, as pessoas são diferentes umas das outras. As pessoas, elas têm as suas peculiaridades. Se a gente tem pessoas negras no país hoje, é fruto do nosso passado, gente, que não foi um passado legal. Na história do Brasil se conta muito sobre o descobrimento do Brasil, né? E fala do negro sempre de uma forma super ruim, que foi mesmo. Mas o negro, ele tem seu valor aqui nesse país. Ele não veio porque ele quis, ele veio escravizado. E isso me irrita profundamente, porque parece que vocês aí que ficam alienados, achando que no Brasil não tem negro, que no Brasil não pode falar de racismo,
que no Brasil tudo que a gente fala é mimimi. Então, conselho. Vão atrás da história. Não vamos cometer os mesmos erros do passado. Pensem, gente. Vamos lutar, vamos dar as mãos. E é assim que eu começo com nova série aqui no canal, na história das artes. Emory Douglas, revolucionário, obrigada por você existir. Gente, se vocês quiserem continuar aqui, é só vocês se inscreverem nesse canal, por favor. Já dá um like, já comenta aqui embaixo. Eu tenho uma lista de galera que eu quero fazer na história das artes. Pessoas muito importantes. Então, gente, fiquem aqui nesse canal. Não saiam, não desistem de mim, gente, por favor. E até a próxima. Beijo! Essa ideia de uma estética, de uma beleza que ela tá nas pessoas comuns, né? Por isso que ele retrata muito velho, mulher mais velha, homem mais velho, as crianças. E o traço dele, né? É um traço que não atende um padrão de beleza, né? É um traço bem forte, né? É bem marcado também, né? É bem marcado, né? Teve um cara que veio aqui que ele falou que é quase comic, né? Que eu acho que é um tipo de... Sim, é um tipo, é uma característica de né? arte, assim, de um estilo, na verdade. E esse lance de trazer expressividade para esse traço, né?